Olá! Hoje nós vamos refletir sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, lição 91, Campo de Sangue. A narrativa bíblica, ela liga a morte de Judas, que supostamente teria comprado com as 30 moedas recebidas pela traição que fizera ao Cristo, que está registrado lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, item 19. Segundo o texto, Judas se partiu provavelmente e tenha se ferido na barriga, ou mesmo tenha arrebentado por meio de um derramamento dos seus intestinos para fora do corpo, assim morrendo. E este campo tornou-se então campo de sangue. E aqui nós também temos que esclarecer que se refere ao sangue de Judas, segundo o Evangelho de Mateus. Judas, escreve Emmanuel, desorientado em vista das terríveis consequências da sua irreflexão, ele procurou os sacerdotes para restituir-lhes as 30 moedas, atirando-as a esmo lá no recinto do templo. Mas os mentores do judaísmo concluíram que aquele dinheiro constituía um preço de sangue e, buscando desfazer-se rapidamente da sua posse, adquiriram um campo destinado a sepulcro dos estrangeiros, denominado desde então Campo de Sangue. Assim escreve Emmanuel. E Emmanuel continua dizendo que a profunda expressão das recordações que envolviam a mente de Judas, ele, com a sua irrefletida ação contra Jesus, inconscientemente por uma esperança injusta, por vantagens materiais e por privilégios passageiros, Emmanuel nos traz uma reflexão para os dias de hoje, porque muitos na humanidade, quando examinar a extensão dos enganos a que se acolheram, certamente vão procurar desesperados aqueles comparsas das suas ilusões e tentando devolver-lhes quanto lhe coube dos atos criminosos, mas esses não se comprometem. E aí nós percebemos que a luta humana é enorme na evolução dos tempos, porque os frutos que são amealhados e acolhidos e adquiridos, como foi adquirido o campo de sangue, sempre trará expiações dolorosas e ásperas para aqueles que assim agirem. E Emmanuel ainda continua na sua mensagem: irmãos em humanidade, que ainda não puderam sair do campo de milenares reencarnações, em luta por enterrar o passado criminoso, aqueles que não se coadunam com a lei eterna, não troques o Cristo imperecível
por um punhado de matérias, de dinheiro, de vantagens, porque se assim o fizerem, certamente continuarão circunscritos a regiões escuras nas encarnações precedentes. Conta-nos o espírito Humberto de Campos, que fez uma entrevista com Judas no plano espiritual. Nas margens do Rio Jordão, Humberto estava num momento de reflexão, pois lá era um lugar sagrado onde Jesus havia sido batizado. Então ele nos conta que ele viu um homem sentado sobre uma pedra e que ele estava com uma expressão de simpatia cativante. E alguém soprou no ouvido de Humberto, dizendo: "Você sabe quem é este homem que está sentado ali? Este é Judas." "Judas?" disse Humberto. "Sim. Os espíritos apreciam às vezes muito o progresso que já alcançaram. Aí eles voltam e visitam os sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se momentaneamente transportados no tempo." "Ah, Senhor, aquela figura de homem magnetizou-me", comenta Humberto. "Pois eu não estou ainda livre da curiosidade do repórter, mas também as minhas maldades de pecador. E a perfeição de Judas, existia entre mim e ele um verdadeiro abismo. Então me aproximei. "O senhor é de fato o ex-filho do Iscariote?" perguntei. "Sim, sou eu, Judas", respondeu o homem triste, enxugando as suas lágrimas na dobra da sua túnica. "Como Jeremias das Lamentações, eu contemplo às vezes esta Jerusalém arruinada, meditando no juízo dos homens transitórios. Em verdade", continuou Judas, "tudo quanto reza o Novo Testamento com respeito à minha personalidade, em parte", continua Judas, "os escribas que redigiram os evangelhos certamente não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que acima dos meus atos predominaram naquela nefanda crucificação. Veja, Pôncio Pilatos, o tetrarca da Galileia, além dos seus interesses individuais nas questões, ele tinha ainda o seu cargo, e este cargo com grandes interesses do Estado romano. Empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos judeus, sempre a mesma história. O Sanedrim desejava o reino dos céus, lutando e pedindo por Jeová, a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra, e Jesus estava entre estas forças antagônicas com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pela ideia socialista do mestre. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações, eu via a política, e na política
a única arma com a qual eu poderia triunfar. E Jesus, eu pensava, não obteria nenhuma vitória com as suas teorias. Ele nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que no seu manto pobre, ele sempre se sentia possuído do santo horror à propriedade. Então, planejei uma revolta surda, como se projeta hoje em dia na Terra, a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria a um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica, como fez mais tarde Constantino I, o Grande, depois de vencer Maxêncio às portas de Roma. O que, aliás, apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entregando o mestre a Caifás, eu não julguei que as coisas atingissem o lamentável relato. Então, eu presumi que a minha única saída seria o suicídio, de maneira a me redimir aos olhos do mestre. E Humberto pergunta: e chegou a salvar-se pelo arrependimento? Não. Eu não consegui, pois o remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi em séculos de sofrimentos expiatórios. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitória, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado, vítima da felonia, da traição. Foi na Europa, no século XV, que desde esse dia em que eu me entreguei por amor ao Cristo e a todos os tormentos e infâmias que me aviltaram com resignação e piedade pelos meus verdugos, que fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na Terra, sentindo na fronte o beijo de perdão da minha própria consciência. E está hoje você meditando nos dias em que você sofreu? Pensei com tristeza. Sim. Eu estou aqui recapitulando os fatos como eles se passaram. E agora, irmanado com Jesus, que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo, eu sinto nestas estradas o sinal dos seus divinos passos. Eu o vejo ainda na cruz entregando a Deus o seu destino. Eu sinto a glamourosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente e me vem uma recordação carinhosa daquelas poucas mulheres que o ampararam no doloroso transe. Em todas as homenagens a ele prestada, eu sou sempre a figura repugnante e traidor. Olho complacentemente a todos aqueles que me acusam, sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Como sobre este sítio cheio de misérias e de infortúnio. Pessoalmente, porém,
Eu estou associado porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Quanto ao Divino Mestre, continuou Judas, com os seus prantos, infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo. Eu sempre recebi, e sei que recebi as 30 moedas vendendo aos seus algozes há muitos séculos. Ele está sendo criminosamente vendido no mundo atual por vários que não o seguem e buscam as facilidades por preços que em todos os padrões do ouro amoedado afastam-se de Jesus. É verdade, concluiu o entrevistador. Os novos negociantes do Cristo, esses não se enforcam depois de vendê-lo. Aqui podemos dizer que Judas se recuperou. Ele redimiu-se do grande equívoco, porque ele sempre amou Jesus. A ideia não era condenar Jesus, mas a palavra da maldade humana é sempre cruel para quando lhe ouvem criminosas insinuações. A experiência amarga de Judas repete-se com a maioria dos homens todos os dias, embora em outros setores. E há quem ouça insinuações de malícias ou de indisciplina no que concerne à tranquilidade interior, nas questões da família, do trabalho comum, da convivência com os chefes, e por muitas vezes o homem respira em paz, desenvolvendo as suas tarefas, aquelas que lhe são necessárias. Todavia, para alcançar aquilo que é bom e imperecível, o homem luta muito, porque muitas vezes ele recebe conselhos de inveja, de desesperação, de perturbação, de falsas perspectivas. E se não for vigilante o suficiente, penetrando inadvertidamente num labirinto escuro e ingrato, quando ele reconhecer o equívoco do seu coração, certamente vai voltar ansioso para os conselheiros da véspera, mas o mundo inferior, refazendo a observação de Judas, vai exclamar certamente com zombaria: que nos importa? Isso é contigo. Esta resposta foi a mesma que Judas recebeu por parte dos doutores da lei quando ele devolveu as moedas de Jesus. O acordo não era prender Jesus. O acordo era a libertação da Palestina. E tudo foi desvirtuado. Busquemos, meu irmão e minha irmã, nessa lição primorosa do campo de sangue, vivenciada por Judas Iscariote,
que nos sirvam de alerta, porque o caminho da ascensão, o caminho da verdade, o caminho do amor, o caminho, verdade e vida é Jesus. Que a paz e o amor permaneça em nossos corações. O meu nome é Márcia Ribeiro Prazinos, sou colaboradora na divulgação deste livro Caminho, Verdade e Vida. Muita paz a todos.